Matadouros, capítulo 12. Vealatsim, primo em 7º grau afastado do deus imperador Cais, estava entediado. Ele estava no topo do forte pronto perto da fronteira com o reino dos Minotauros. Eles são grandes, mas são apenas gado. Desde quando é que temos problemas com gado? O homem-tigre perguntou. Suas listras eram um pouco mais claras do que o pelo laranja brilhante normal, um resultado de sua grande distância do pelo branco que marcava a realeza do próprio trono. Ahá, é por isso que construímos este lugar, meu senhor. O homem-hiena tinha uma tendência grosseira de rir frequentemente quando seu mestre falava, e Veala havia aprendido há muito tempo que não era uma zombaria, era apenas um tique nervoso que o homem-fera inferior tinha, e um bastante comum entre sua espécie, se não universal. Mais importante, ele estava certo, seu corpo curvado e a tendência de torcer as mãos podem tê-lo tornado desagradável de se olhar, mas o homem-hiena Akazi tinha uma mente afiada que ia direto ao ponto sem ofuscação. Veala rosnou um pouco. O forte tinha um muro de 10 metros de altura e se estendia de um lado do local do massacre ao outro. O lugar foi escolhido como um lembrete. A terra destruída ainda estava manchada de preto por sangue e cinzas. O chão abaixo do pátio continha os túmulos daqueles que foram descobertos lá. O que restava deles, quase 20 anos antes. O desenho de um artista talentoso que estava entre aqueles que descobriram o massacre estava pendurado no escritório de Vealatsim. Ele rosnou novamente de qualquer maneira. As paredes grossas eram uma mistura de pedra e madeira, com um vão largo para 2 homens-tigres andarem lado a lado se precisassem. O reino dos Minotauros estava a apenas 2 horas de marcha rápida de onde ele estava agora. Eu sei. Ele disse sem olhar para os Akazi, mas ainda é tão difícil de acreditar, eles nem estão mais nos enviando cadáveres. Nós deveríamos ter ido em frente e invadido no momento em que seus estúpidos tumultos de vacas começaram. Não havia razão para deixá-los lutar sua guerra estúpida. Marchem, tomem 20% dos números deles, eles vão se lembrar da verdade por si mesmos. Veala rosnou e olhou para o horizonte. Os colhedores não voltaram, meu senhor. O grupo desta temporada desapareceu completamente. Em último lar, nenhum homem-fera voltou. E esse foi o local de descarte dos Minotauros. Sim. E o mesmo é verdade para os outros. Nós enviamos 500 colhedores, e não recebemos nada de volta. Nós deveríamos levá-los a sério. Seu primo leva. Akazi acrescentou, educadamente tornando o relacionamento de Veala com a família real devoriana um pouco mais próximo do que realmente era. Vealatsim resmungou um pouco. Eu sei que ele faz. Não consigo imaginar o que aconteceu lá que o fez fazer isso, mas convocar um recrutamento completo para lidar com um punhado de insultos estrangeiros estúpidos e o desafio de meros gados de 2 pernas parece muito para mim. Talvez. Akazi respondeu, mas ele é filho de seu pai, não é? E o último não foi cauteloso sobre quaisquer ameaças, especialmente depois do incidente com o Pantera Tlaumo que passou pela corte? Eu não estava lá para isso. Veala respondeu, suas palavras cortadas. Akazi respondeu à pergunta não formulada. Minha mãe estava. Ela era uma guarda lá, e a da casa Samori dos Tlaumo alertou o falecido imperador Deus sobre o perigo do oeste, forças incontroláveis e pesadelos tanto vivos quanto mortos-vivos. A maioria o descartou como tolo ou louco, mas o pai do seu primo mandou investigar a casa de Samori, e aí seu companheiro foram para onde disseram que foram. E apesar dos rumores de sentimentos reformadores, avisos passaram do leste sobre a mesma coisa, até mesmo os Tlachopan relataram problemas em suas fronteiras mais ao leste com um demônio das sombras. Cuidado, meu senhor, salva vidas. Eu suponho. Veala concordou relutantemente, tudo bem, manteremos alguns batedores na fronteira até o exército chegar. Eu gostaria que isso fosse feito antes que os estandartes da vaca mudassem. Mostrar àqueles tolos ocidentais que o território dos Minotauros está em nossa esfera de influência, mas de uma forma ou de outra, eles aprenderão eventualmente, nós somos os Devor, e nós os ensinaremos quem devora quem. Veala disse com determinação de ferro, e Akazi se curvou. Claro, ele disse enquanto torcia as palmas das mãos peludas e marrons, com a língua pendurada para fora da boca. Vou deixar os corredores dos homens-ratos prontos imediatamente, meu senhor. Bom.
Vê-la, disse e olhou para a estrada de terra que levava ao que os minotauros chamavam de Estrada das Lágrimas, a estrada onde o lamento daqueles que perderam suas famílias e amigos para os ceifeiros andaria para frente e para trás, lamentando os condenados em seu caminho para destinos de morte ou pior. Uma estrada que se tornaria o caminho da invasão e traria muito mais lágrimas, assim que o exército devoriano chegasse. O cavalo morto-vivo de Gohan trotava no mesmo ritmo constante que vinha usando há horas, nunca se cansando, nunca parando para beber água ou comer, seus olhos vermelhos focados à frente sem piscar ou vacilar de forma alguma. Aqueles olhos também eram a única coisa que indicava que ele estava morto. Caso contrário, a montaria de pelo preto teria se parecido com qualquer outra raça de condado. Os punhos de pelo branco de crina de cavalo saltavam ao redor dos cascos, e seu ruído de clapping era uma música confortável e bem-vinda aos ouvidos de Gohan. A estrada abaixo deles era feita de runas, e onde antes era percorrida levemente quando era mera terra, desde a cooperação dos templos negros sob a influência da Papa e da Guilda dos Mercadores, agora estava inundada com o tráfego de mercadorias de todos os tipos. Minotauros andavam livremente e sem medo, embora vestido com sua armadura negra e fortemente armado. Com seu cabelo branco, pele pálida e olhos negros, Gohan ainda atraía tantos olhares curiosos quanto sua montaria premiada. Os minotauros, ele notou, tendiam a não usar muita coisa. Suas fêmeas cobriam seus peitos com pano listrado que parecia mais para suporte do que para modéstia, enquanto os machos não cobriam seus peitos de forma alguma, a menos que estivessem em armadura militar. Ambos tendiam a usar faixas soltas de couro em volta de suas cinturas que pendiam como saias se ainda, mas se separavam a cada passo e teriam exposto as pernas nuas por baixo, exceto que costurado entre cada tira de couro havia um pano multicolorido em padrões listrados verdes. Ele também notou que onde homens e mulheres usavam torquês em volta de seus pescoços, as mulheres tendiam a usar um sino de bronze pendurado na frente que tocava um pouco quando andavam rapidamente. Ao longo da estrada, a cada 30 minutos de viagem, mais ou menos, havia pequenas barracas, lojas improvisadas vendendo água, comida, itens de viagem e assim por diante. Essas barracas geralmente eram compostas de não mais do que um punhado de caixas atrás das quais ficava um proprietário. Gohan observava com interesse enquanto eles desmontavam suas barracas enquanto o conteúdo das caixas que as formavam era esvaziado. Depois de 2 horas de viagem, ele notou um comerciante desmontando a última caixa e então parando pacientemente atrás das pilhas de seções de madeira quadradas e planas. Quando um carroceiro se aproximou, comprou a caixa desmontada com algumas moedas de cobre e as jogou na parte de trás de sua carroça. Gohan observou o mercador ir embora com uma bolsa de moedas que estava cheia o suficiente para que o tilintar pudesse ser ouvido de onde ele passava. A imagem de como os negócios eram feitos com os viajantes ficou mais clara. Entendo. Então eles saem, fazem suas barracas com quaisquer que sejam seus produtos, então vendem as próprias caixas, provavelmente lenha, ou talvez para fazer caixas inteiras novamente, e então começa de novo. Ele tinha um pequeno sorriso no rosto, inteligente, realmente, não muito desperdiçado, se é que algo. Não demorou muito para que a cidade de Menova aparecesse à vista. Os muros altos rivalizavam com qualquer coisa no Império Feiticeiro em termos de escala, suas pedras brancas polidas até brilhar. Quando ele chegou ao topo da colina e tudo apareceu, ela piscou para ele com a luz refletida do sol do meio-dia, brilhando como um diamante em uma tarde brilhante. Certo, Gohan, lembre-se disso. Diga a eles que Mutreil está aqui, e lembre a cada um deles, não mencione, sob nenhuma circunstância, o julgamento da Papa a nenhuma das crianças Baraja, especialmente Gottfried. Ele respirou fundo, então esporeou seu cavalo para um galope para que, quando se aproximasse das muralhas, parecesse que ele tinha cavalgado forte o caminho todo até lá, em vez de aproveitar a viagem pelo maravilhoso que era.